Que a paz esteja conosco neste momento em que refletimos sobre o Evangelho de Jesus, buscando entender o que ele significa na nossa vida. Para isso, vamos olhar o capítulo 23, Estranha Moral, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 5 e 6, que nos mostram o seguinte. Então disse Pedro: eis aqui estamos nós, que deixamos tudo e te seguimos. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que ninguém deixará, pelo reino de Deus, sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou os irmãos, ou a mulher, ou os filhos, que não receba já, nesse mundo, muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 28 a 30. Comenta Kardec: sem discutir as palavras, devemos procurar compreender o pensamento, que era evidentemente este. Os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e todas as considerações de ordem humana, porque isso concorda com a essência da doutrina de Jesus, enquanto a ideia do abandono da família seria sua negação. A finalidade dessas expressões é mostrar, por uma figura, uma hipérbole, quanto é imperioso o dever de cuidar da vida futura. Esses laços de família, mais fracos entre os povos primitivos, fortificam-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. Encaramos as coisas na terra apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nos faz ver de mais alto, mostrando-nos que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo, que esses laços não se rompem nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, e que eles se fortificam na vida espiritual pela depuração do espírito. Consoladora verdade, que nos dá uma grande força para suportar as adversidades da vida. Quando Allan Kardec diz que os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e todas as considerações de ordem humana, não está desprezando os interesses e deveres da vida material aqui na Terra. Nossa vida como espíritos encarnados propicia o desenvolvimento intelectual e moral e deve ser usada para engrandecimento do nosso espírito. Todas as atividades em todas as áreas concorrem para o nosso aperfeiçoamento. Cada encarnação é uma oportunidade valiosa através das experiências vividas, principalmente na prática do bem. Até hoje, a maioria dos habitantes da Terra emprega sua inteligência e sua energia atrás de valores materiais, esquecendo-se que a sua evolução espiritual é um contínuo aprendizado seu cotidiano, que possibilita o entendimento e orientação pelas leis de Deus. As palavras de Jesus não têm o significado de não manter as relações familiares como condição de ser seu discípulo, pois o Espiritismo nos esclarece que nos relacionamentos familiares estão as maiores oportunidades de desenvolver-se o amor ao próximo em renúncias a favor do outro. O Espiritismo nos ensina
que se deve a tudo observar e analisar sob o ponto de vista da imortalidade do espírito, a fim de compreender que o Evangelho deve orientar também a nossa vida familiar, não permitindo que esses laços impeçam a nossa ação justa. Não transigir, não permitir que o nosso amor pelos mais próximos nos torne parciais nos nossos julgamentos, que o apego à família cegue os nossos olhos e que a nossa ação nos afaste dos ensinamentos do Cristo. Considerar os interesses espirituais acima dos interesses materiais é a mensagem de Jesus, e isso significa para o nosso cotidiano uma orientação, um norte em cada decisão que tomamos, cada ato, cada palavra. Devemos ter atenção e o cuidado para mantermos permanentemente aplicado o Evangelho do Mestre em nossas vidas, não permitindo que nos afastemos dos seus ensinamentos por qualquer conveniência material ou nos relacionamentos humanos. Pelo contrário, estes ensinamentos devem de prevalecer em cada ação no nosso dia a dia. É com esse compromisso que dirigimos a nossa prece ao Mestre, nos deixando envolver pelas vibrações amorosas e luminosas dos espíritos superiores que nesse momento nos fazem uma feliz sintonia, dizendo: Jesus, abençoe nossas vidas, que elas possam ser a demonstração da nossa fé, que possamos aplicar toda a paciência, compreensão e empatia nos nossos relacionamentos, que possamos trilhar o caminho do bem, possibilitando as boas ações caridosas e fraternas que já podemos fazer, vencendo nossa omissão e acomodação pessoal. Abençoe os nossos espíritos com a fortaleza moral, que não se dobra à frente das dificuldades, que fazem parte das nossas jornadas individuais. Abençoe nossa família, traze luz aos nossos relacionamentos humanos, que a tua presença luminosa possa estar em nossa vida, orientando, dando a serenidade para decisões mais justas, atitudes mais piedosas, para que sejamos espíritos mais esclarecidos e amorosos. Que a tua paz permaneça conosco, Mestre Jesus.